Queridos, eu gostaria essa noite de conversar com a igreja um texto que tocou meu coração nesses últimos dias, que está lá em 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel 19, se você tem a sua Bíblia, você pode nos acompanhar. Nós vamos ler do versículo 31 ao 39. 2 Samuel 19, 31 ao 39, que diz o seguinte: Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Este rei aqui é Davi. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei irá, o teu servo ainda um pouco além do Jordão? Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro, clamando ao Senhor a tua misericórdia. Misericórdia da minha vida. E que eu seja instrumento do Senhor aqui nesta amada igreja. E que a tua igreja, por meio desta palavra, seja edificada. Para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria iniciar falando sobre escola da vida. Escola da vida é algo tremendo. Escola da vida é onde conquistamos experiências e amadurecimento na vida. Nada, absolutamente nada é diferente disso. Nós só obtemos experiências e amadurecimento a partir dos anos. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, eu pensava que eu sabia de tudo, que eu era o cara, que eu não precisava ouvir conselhos de ninguém. Eu pensava que eu era o dono do mundo, quando eu completei 18 anos. Não queria ouvir conselhos de ninguém, e entendo que isso são coisas da juventude. E é interessante que hoje eu, com quase 50 anos de idade, eu vejo que eu preciso aprender muito ainda. O porquê disso? Porque a gente vai percebendo ao longo desses anos o quanto nós precisamos aprender. E nunca estaremos prontos.
Nunca. Nunca. A nossa vida sempre será um aprendizado. E nada melhor de um dia após o outro, para aprendermos mais e mais. Isso sim, com a nossa vida espiritual, isso sim, com a nossa vida pessoal também, nosso trabalho, em todas as áreas. Nada melhor de um dia após o outro, para aprendermos mais e mais. Eu acho interessante que muitos de nós, principalmente quando nós estamos numa idade mais nova, nós desprezamos muitas pessoas, principalmente as mais experientes, as mais idosas. E através do que nós lemos aqui esta noite, nós podemos aprender que com as pessoas mais experientes, nós aprendemos muito. Você, filho, você vai aprender muito com seu pai ainda. Você, pai, você, mãe, vocês irão aprender muito ainda também ao longo dos anos. Nós todos aqui estamos numa jornada. E essa jornada que nós vivemos sempre será um aprendizado para todos nós. Amém? Sempre será. E jamais devemos desprezar essas pessoas que ensinam nós e que estão à nossa frente. Jamais. E esta noite nós iremos falar dessa pessoa, Barzilai. Quem já ouviu falar de Barzilai aqui na Bíblia? Quem já? Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar à noite deste homem, um idoso. A Bíblia fala que esse homem tinha 80 anos de idade. E esse homem, ele deixou a sua marca. E é sobre essas marcas que ele deixou que nós iremos conversar esta noite. E tenho certeza absoluta que nós temos que aprender muito com Barzilai. Barzilai foi o homem que ajudou o rei Davi. Para mim, foi o momento mais difícil que Davi passou na vida dele. Claro que Davi passou por vários perrengues, mas eu creio que ali foi difícil para ele. Porque o rei ali, ele tinha que fugir. Ele estava fugindo de seu filho Absalão. Fugindo. Porque, de todo jeito ali, para mim, a perseguição de Absalão com Davi foi algo difícil para ele, porque Absalão era seu filho. Davi era um guerreiro. Imagino eu que Davi tinha plena condição de matar o seu próprio filho. Mas só que ele não queria. E se ele matasse o filho dele, ele ia morrer duas vezes, porque o coração dele também iria morrer. O próprio coração de Davi iria morrer. E Davi também não queria morrer. Então ele fugiu. E foi nesse cenário que apareceu Barzilai. A Bíblia fala que Barzilai era um homem muito rico, muito próspero. E Barzilai foi aquele que ofereceu ajuda a Davi para abençoar Davi naquele momento difícil da vida dele. Foi onde surgiu esse Barzilai. E o texto que nós lemos aqui, nós podemos tirar algumas marcas da vida de Barzilai para que nós possamos ter a mesma conduta que Barzilai deixou na vida dele. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, que Barzilai, ele já tinha sua marca através de seu nome. Barzilai em hebraico significa homem de ferro. Se nós olharmos antes, no judaísmo, os nomes sempre teve significado. E os significados sempre foram as marcas dos homens. E Barzilai foi aquele que deixou a sua marca. Ele honrou o seu nome. Eu vejo Barzilai, o homem que foi levantado por Deus para abençoar Davi. Um homem forte. O homem para estar ao lado de Davi. Para abençoar Davi nos momentos mais difíceis da vida dele. Eu acho interessante, queridos, o que nós podemos aprender aqui? Que Deus sempre vai levantar homens fortes para estar ao nosso lado.
sempre vai levantar homens fortes para estarem do nosso lado, para nos ajudar a superar as nossas crises. E foi assim que Barzilai honrou o nome dele. Ele abençoou Davi com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu acho interessante, meus irmãos, se nós olharmos aqui para nós mesmos, nós precisamos sempre estar cercados de homens de ferro, assim como Barzilai. Nós precisamos, porque assim como Davi passava por tempos difíceis, nós também passamos por tempos difíceis. E quando nós passamos por tempos difíceis, nós precisamos de pessoas fortes ao nosso lado. Muitas vezes pessoas caem, naufragam na fé, porque não tem uma pessoa do lado dela para estar abençoando ela. E nós precisamos nos atentar a isso, queridos. Nós precisamos estar sempre buscando relacionamentos com pessoas que sejam fortes. Pessoas fortes que eu falo para vocês, queridos, fortes no reino de Deus. Pessoas que não negam Jesus. Pessoas que são estáveis. Pessoas que são inabaláveis. Pessoas que são convictas daquilo que Deus é na vida deles. E são essas pessoas que nós precisamos caminhar. E foi assim que Barzilai apareceu na vida desse homem. Davi procurou uma ajuda e achou esse homem. E nós, como cristãos, nós precisamos vigiar bastante, queridos. Porque muitas vezes nós confiamos em pessoas que em nada pode nos ajudar. E muito pelo contrário, vai prejudicar as nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar, sim, com pessoas que não negam Jesus. Pessoas que têm domínio sobre os seus medos e suas emoções. São essas pessoas que nós, como crentes cristãos, precisamos andar. Precisamos nos cercar de pessoas que são firmes no Senhor. E é por isso que é importante nós congregarmos. Por isso que é importante nós, como igreja, relacionarmos uns com os outros. É na igreja que você vai conquistar esta amizade. É na igreja que você vai ser amparado por pessoas que são fortes. Amém? Então vamos buscar esse relacionamento, irmãos. E outro detalhe que eu acho interessante. Nós precisamos ser como Barzilai também. Nós precisamos ser Barzilai na vida um dos outros, na vida de seu irmão. Você precisa ser forte também, para estar abençoando o seu irmão. Aqui eu vejo uma moeda de troca. Assim como nós passamos por dificuldades em momentos das nossas vidas, mas nós precisamos ser como Barzilai. Pessoas fortes, inabaláveis, pessoas com que quando as pessoas estiverem passando por dificuldades, elas vão lembrar de nós. E dizendo assim, no próprio coração delas, eu posso contar com ele. Ele vai me dar um bom conselho, ele vai caminhar comigo, ele vai gastar tempo comigo, ele vai me ajudar. Então essa é a marca do seu nome. A segunda coisa também que eu acho interessante, a Bíblia fala que Barzilai, homem de ferro, ele nasceu em Gileade. Ele era gileadita. Aqui, também, versículo 31, também Barzilai, o gileadita. Meus irmãos, é bom nós pincelarmos aqui, porque existem vários significados. Quem nasceu em Gileade, meus irmãos? Gileade é um lugar onde tinha muitos vales. Eu me lembro que ano passado nós fizemos um estudo bíblico, onde nós estudamos os montes. Fizemos algumas pregações no domingo pela manhã, nós aprendemos muitas coisas em relação aos montes. E uma das coisas que nós sabemos que nos montes sempre tem a presença de Deus. Mas é interessante que esse monte que Barzilai nasceu, era um monte rochoso.
O que significa que existia dificuldade. Que não era fácil a vida ali. Ele sempre passava por circunstâncias desfavoráveis. Mas eu vejo que foi ali que Barzilai foi moldado. Foi ali que Barzilai se tornou um homem forte e vencedor. Por quê? Porque aonde ele nasceu estava Deus. E foi ali que Deus fez com que esse homem, ele mostrasse, ele honrasse o nome que ele recebeu de seus pais. Ou seja, o que significa? Que o seu olhar para Barzilai, ele foi um herói. E todo herói é moldado em lugares difíceis. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Lugares difíceis, que muitas vezes nós passamos em nossas vidas, é lugar para sermos moldados. É momentos para sermos moldados e para sermos fortalecidos. Então, as dificuldades na vida, se nós olharmos com bastante sensatez, não é um lugar tão ruim em que estar, em estar, mas é um lugar em que nós crescemos como seres humanos e, acima de tudo, pessoas que aprendam a depender de Deus. Terceira coisa, a Bíblia fala que Barzilai, ele desceu. Vamos ler aqui novamente. Também Barzilai, vamos ler novamente o 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim. Acho interessante isso aqui. Rogelim. Rogelim no hebraico significa lugar de calúnias. Acho interessante, queridos, que toda árvore que dá fruto, todo herói que dá fruto, ele vai receber o quê? Pedradas. Todo homem de Deus sofre calúnias. Isso faz parte da vida cristã. Ser cristão é muitas vezes ser perseguidos. E muitas vezes nós somos perseguidos, queridos, por apenas sermos cristãos, de carregarmos as nossas próprias convicções. E muitas vezes somos perseguidos, passamos por acusações. E nós precisamos passar por isso. A Bíblia fala que, lá em Mateus, no Sermão do Monte, diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando que por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo e disserem todo o mal contra vocês. Então nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos por amor de Cristo. Queridos, então muitas vezes nós passamos por essas dificuldades, mas por amor de Cristo. Mas o interessante é que nós sempre seremos bem-aventurados. Então faz parte todos nós a passarmos por Rogelim, porque Rogelim é o lugar de calúnias. Por amor de Cristo, muitas vezes nós vamos passar por isso. E foi exatamente que Barzilai passou. E ele saiu um vencedor por passar por calúnias. Quarta marca que eu posso tirar aqui desse texto: fidelidade. Barzilai foi o homem que, ele foi fiel. Ele foi fiel. A Bíblia fala, no mesmo versículo, o seguinte: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, onde ele foi caluniado, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Eu fico vendo aqui um Barzilai sendo fiel ao seu amigo. Aqui o rei precisava de atravessar o Jordão. Ele precisava de uma ajuda. E eu acho interessante que Barzilai aqui, queridos, tinha 80 anos de idade. E atravessar um Jordão, queridos, com 80 anos de idade, imagino que não foi fácil.
porque existiu ali limitações físicas. E eu vejo aqui Barzilai se sacrificando para ajudar uma pessoa, para ajudar um irmão. É onde entra a igreja. A igreja, queridos, precisa ajudar uns aos outros. Assim como Barzilai ajudou Davi, nós como cristãos, irmãos que fazem parte da mesma congregação, nós precisamos ajudar uns aos outros, e muitas vezes de uma maneira sacrificial. Sacrifício. Foi assim que Barzilai deixou a sua marca. Nós mostramos a nossa fidelidade um para com o outro, querido. Não é por palavra, mas sim é por ação, por ações. A fidelidade, queridos, nós devemos entender que ela se baseia em atos, e não na expressão verbal. Barzilai é uma pessoa que mexeu ao meu coração. Ele mexeu o meu coração porque ele está incomodando o meu coração para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. E nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e olhar uns para os outros. Isso faz com que a igreja seja uma igreja forte, uma igreja edificada, uma igreja que alegra o coração do Senhor. E nós precisamos guardar muito os nossos corações. Porque existem pessoas que falam muito e não fazem nada. Fazem até muitos elogios, batem nas nossas costas. Mas geralmente são essas que a gente não pode contar. Mas existem também aqueles muitos que não falam nada, mas mostram a sua fidelidade em seus atos. E que nós, queridos, como cristãos rendidos ao Senhor, que amam Jesus Cristo, nós possamos ser fiéis, assim como Barzilai foi ao seu Senhor, o seu rei, o rei Davi. Quarto, nós podemos ver uma outra marca de Davi, de Barzilai, seriedade. Versículo 32 diz o seguinte: era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este rei estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. Meus irmãos, eu vejo aqui, era Barzilai muito velho. Eu vejo esse homem, um homem com uma seriedade grande em relação às coisas que ele praticava, as coisas que ele vivia. Ele levava todas as coisas com seriedade. A Bíblia fala que ele tinha 80 anos, e 80 anos é uma marca interessante na Bíblia. Se nós olharmos, 80 anos, Moisés, ele recebeu o chamado de Deus para ser aquela pessoa que caminhava, levaram aquelas pessoas do Egito até Canaã. E ele, com 80 anos de idade, ele obteve o quê? A sua experiência, o seu amadurecimento e a sua seriedade. Acho interessante que o número 80 também fala algo tremendo na vida do rei Uzias. Depois vocês podem olhar em 2 Crônicas, capítulo 26. O rei Uzias, queridos, foi um rei que fez grandes coisas. A Bíblia fala que Deus abençoou ele de uma forma muito grande. Mas chegou um ponto que Uzias, ele se tornou um homem soberbo. O coração dele se perdeu. Era um homem muito abençoado, mas ele achou que a glória dele era dele. Era dele, não de Deus. E a Bíblia fala que juntaram 80 sacerdotes e tiraram Uzias do governo de Judá, do governo de Jerusalém. Aí você percebe que o número 80 na Bíblia tem um significado de seriedade. Então Barzilai é um homem que ele levou a sua vida a sério. Ele levou a sério a sua vida diante de quem? Do rei Davi. Ele foi um cara sério com as coisas dele. Ele não brincou. Ele teve temor.
ele teve reverência, ele teve vida. Ele não brincou com as coisas de Deus, porque a figura de Davi aqui, meus irmãos, a figura de rei, todos viam o Davi como um homem instruído por Deus, um homem abençoado por Deus. E ele levou sempre as coisas com seriedade. E o que significa isso para todos nós, queridos? Nós, como igreja, precisamos levar a sério a nossa vida com Deus. Levar a sério a nossa vida com Deus. Muitos de nós corremos risco de brincar com as coisas de Deus, com a nossa vida cristã. Muitos de nós corremos risco de ser enganados por nós mesmos. Acharmos que nós somos cristãos e não somos. Cristãos genuinamente transformados, rendidos ao Senhor. É bom nós analisarmos isso. É tempo de termos seriedade. Eu preciso falar isso, queridos. Vocês me perdoem. A vida cristã tem que ser levada como seriedade. Não pode ser levado apenas por sentimento. Mas nós precisamos levar a nossa vida cristã de acordo com convicção. Hoje pessoas pecam e não estão nem aí. Que vida cristã é essa? Que vida é essa? Você está querendo enganar quem? Ou então vocês estão aqui apenas a passeio. Tudo bem. Mas eu creio que vocês não estão aqui a passeio. Vocês estão aqui porque vocês querem crescer no reino de Deus. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. E eu fui levantado para falar isso. Aquilo que Deus manda falar. Não aquilo que agrada o seu coração, mas aquilo que confronta o seu coração. Não brinque com a sua vida espiritual, não brinque com a sua vida cristã. Busca transformação. Se rende. Faça uma análise da sua vida essa noite. Se tem algo que está de errado na sua vida, é tempo de você consertar. Se você está numa vida de pecado, você precisa ter um encontro com Deus. Ser transformado. Para de brincar com as coisas de Deus. Se você quer ser um crente substância, muda a sua vida. Se arrepende dos seus pecados, larga dessa vida mundana que você tem. E viva para o reino de Deus. Se eu não falar isso, meus irmãos, vocês me perdoem, eu vou pagar um preço caro com o Senhor. E eu temo ao meu Deus. O temor que eu tenho é diante do meu Deus. E eu falo isso porque existem igrejas hoje que não têm coragem de falar isso para não perder membro da igreja. Tem medo, tem receio, com medo de pessoas, não vou mais para a igreja. Meus irmãos, a igreja ela só faz sentido para nós. A partir do momento que nós somos confrontados. Só isso. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ter vergonha. Muitas vezes nós precisamos nos espelhar na Bíblia e olhar para nós mesmos. É assim que a vida é cristã, meus irmãos. Vamos levar a vida com seriedade. Não brinque, porque o diabo ele não brinca. Ele não brinca. Ele quer destruir a sua casa, a sua vida, a sua família. Ele quer destruir seus filhos. Ele quer destruir a sua profissão. Ele quer te levar para o inferno. É o que acontece. Amém? Sexto. Outra marca. Barzilai o generoso. Generoso. Achei interessante que no versículo 32 ele diz,
Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele sustentara o rei. Meus irmãos, eu acho isso maravilhoso. Barzilai era um homem rico, mas também era um homem generoso. Porque existem muitas pessoas que são ricas, mas não são generosas. E o que toca o coração de Deus, meu irmão, é uma pessoa generosa. Nós precisamos abençoar uns aos outros, queridos. Abençoar. Acho interessante que a Bíblia me fala que quando nós somos transformados, nós não queremos ser servidos, e sim queremos servir os outros. E muitas vezes, meus irmãos, você vai ter que abrir a mão, colocar a mão no seu bolso e abençoar a vida do seu irmão. Isso faz parte. Faz parte. Quando nós somos transformados, a gente aprende que dar é melhor do que receber. Nós vamos aparecer com Jesus. A Bíblia fala que Jesus, sendo nosso inimigo, Ele deu a sua própria vida por nós. Não é verdade? Isso precisa ser conosco também. Nós precisamos oferecer, ajudar uns aos outros, ser irmãos. Nós precisamos ser abençoadores. Igreja é lugar disso, meus irmãos. Igreja é lugar para sermos transformados. Igreja é lugar para sermos abençoadores. Abençoar uns aos outros. E nós precisamos ser como Barzilai, abençoar vidas. E eu escrevi aqui, na projeção, nada de egoísmo, e sim altruísmo. É assim que nós devemos caminhar. É assim que nós devemos ser. 7º, versículo 33 e 34 diz o seguinte: disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Meus irmãos, eu escrevi aqui desvantagem. Ele aprendeu a viver em desvantagem. Barzilai foi aquele homem que abriu mão de viver no palácio do rei. Nesse momento aqui, Davi era o homem mais rico do mundo, poderoso. E ali ele iria usufruir das melhores coisas do mundo. Ele ia viver bem, maravilhosamente bem, mas ele abriu mão. Há momentos, meus irmãos, nós como cristãos, nós temos que abrir mão de situações vantajosas para abençoar as pessoas, para abençoar uns aos outros. Acho interessante, acho lindo na Bíblia que Barzilai disse ao rei, quando chegou para atravessar o Jordão, e disse: até aqui eu estou com o Senhor, mas daqui para lá eu volto e o Senhor vai. Barzilai usufruiu de coisas maravilhosas, porque Davi queria honrá-lo, mas ele não quis, porque ele preferiu ter desvantagem para abençoar uma outra pessoa. E Barzilai foi aquela pessoa também, que através dessa atitude dele, ele não queria nada em troca de Davi. Ele abençoou muito Davi. Mas esse sinal de desvantagem dele demonstra com que ele não queria nada em troca quando ele abençoou Davi. E assim é o cristão. O cristão tem que caminhar dessa forma. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Mas, por favor, queridos, sem nada em troca. Isso não é de Deus. Se eu querer abençoar a sua vida para querer algo em troca, isso não vem de Deus. Não vem de Deus mesmo. E que Deus nos livre dessa situação. 8º, versículo 35, que diz o seguinte: 80 anos tenho hoje, Barzilai dizendo: poderia eu discernir entre o bom e o mal?
Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Queridos, eu acho interessante aqui que Barzilai reconheceu as suas limitações. A outra marca dele. E todos nós temos limitações, queridos. E precisamos o quê? Reconhecer as nossas limitações. Eu fico imaginando eu aqui como igreja. Hoje nós servimos uma igreja em que o cabeça é Cristo. E nós aqui fomos escolhidos por Deus para servir a cada ministério. Aí eu fico imaginando a Tina me chamando para tomar conta do Geração Vida. Eu tenho certeza que eu vou fechar o Geração Vida. As crianças têm um problema comigo, eu não sei até hoje o que é. Elas já olham para mim e começam a chorar. Então eu entendo que ali não é o meu chamado. Ali é a minha limitação. Ali eu não vou conseguir glorificar o nome de Deus. Então para que eu vou para lá? Eu tenho que seguir o lugar onde eu sou chamado. Né, pastor? Eu sou doido para cantar, meus irmãos. Eu confessando aqui o meu desejo. Mas Deus não me deu esse dom, irmão. Aí eu vou querer cantar, Rafa? Aí eu vou atrapalhar o Rafa, atrapalhar a igreja, atrapalhar os anjos e atrapalhar o próprio Deus. É assim, meus irmãos. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. E como igreja, eu acho a igreja algo maravilhoso. Porque Deus fez isso com nós. Fez conosco. Todos nós temos as nossas limitações, mas todos nós também temos os nossos talentos. E Deus vai encaixando. Um serve para pregar, outro serve para cantar, outro serve para servir ali, outro serve para servir, outro serve para cuidar, outro serve para cozinhar. E assim se torna uma igreja. Mas o que estraga uma igreja é essa situação em que nós queremos estar num lugar onde nós não somos chamados, onde nós somos limitados e nós fazemos bagunça. E eu acho que Barzilai aqui, ele foi uma bênção aqui, reconhecendo as suas limitações. Limitações. Amém? Então busque se envolver com a igreja de Deus naquilo que está o seu talento, naquilo que Deus te chamou. 9, versículo 36. Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Cara, meus irmãos, eu vejo algo aqui tremendo na vida de Barzilai. Eu vejo aqui humildade. Sujeito humilde. A Bíblia fala que Barzilai era rico, mas nunca se achou superior a Davi. Ou seja, seu status não alterou a sua forma de ser. Não alterou sua forma de ser. E eu acho interessante, eu tenho certeza que todos nós nos deparamos com isso. Muitas pessoas mudam a sua forma com o poder que recebem. É interessante. Tem pessoas que Deus não pode dar asa não, irmão. Que ela vira cobra. Vira mesmo. E nós precisamos entender isso. Nós somos cristãos. E nós não somos melhores do que ninguém. Tem pessoas que Deus prospera, mas ela não é melhor daquela pessoa que é pobre. Tem pessoas que Deus dá oportunidades dela obter mais conhecimento, mas ela não é melhor daquela pessoa que é ignorante. Não é. Todos nós somos nivelados numa cruz. E nós precisamos guardar muito os nossos corações, queridos. Existem pessoas que recebem posições na igreja, vira o cara, mano. Misericórdia.
acha que é melhor que todo mundo. Começa a desenvolver um certo talento, onde começa a se destacar, vira uma outra pessoa, muda totalmente. Mas Barzilai foi essa pessoa, queridos. Ele recebeu muitas bênçãos de Deus, mas ele nunca mudou o seu caráter. Nunca. O status nunca alterou a sua forma de ser. Essa foi uma grande marca desse homem. 10º. Versículo 37. Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Vamos voltar aqui. Barzilai, homem rico, próspero, vida resolvida. Com certeza tinha filhos, tinha netos. Ele nunca esqueceu de suas origens. Nunca. Barzilai representa pessoas que não se esqueceu da sua família. Muitas pessoas, queridos, esquecem dos seus familiares. Isso acontece, isso não pode acontecer. Muitas vezes o poder faz de nós esquecer de onde viemos. Queridos, Barzilai não esqueceu de suas origens. Não se esqueça, meu irmão. Se você nasceu pobre, e se Deus te deu a bênção de ficar rico, louvado seja o nome do Senhor, mas não se esqueça o que você foi lá atrás. Isso é sinal de ser um cristão genuíno, de você ser fiel, aquele que foi fiel a você quando você nasceu. Não esqueça. Nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos honrar os nossos irmãos. Nós precisamos olhar para trás e entendermos que o que nós somos hoje, isso é fruto do que nós recebemos o que nós recebemos lá atrás. E assim também eu falo aos jovens. Jovens, não esqueçam o que os seus pais estão fazendo por vocês nos dias de hoje. Um dia vocês irão casar. Talvez vocês vão morar até em outra cidade, eu não sei, assim Deus pertence. Mas não esqueçam o investimento que os seus pais estão dando a vocês. Não esqueçam. Já estou terminando. Falta apenas 2 pontos. E tem outros vários, viu? Você vê tanto que Barzilai é um homem rico em marcas. E que nós precisamos aprender com esse homem. Ele deixou um legado. Verso 37b. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Eu vejo aqui Barzilai deixando um legado. A Bíblia fala que Davi queria levar Barzilai, mas Barzilai não foi, mas encaminhou o servo dele, Quimã, para acompanhar Davi. Eu vejo aqui que Barzilai, ele fez o quê? Um discípulo. Ele gerou um discípulo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos gerar discípulos, queridos. Discípulos do reino de Deus. A sua vida, ela precisa ser criativa. Se você quer ter produtividade na sua vida cristã, saia da sua zona de conforto em querer só receber, só receber, só receber. Faça discípulo. Caminhe com ela. Aquilo que você conhece, passa o seu conhecimento para essa outra pessoa. Faça isso. Um cristão verdadeiro, um cristão que
quer glorificar o nome de Deus, ele faz isso, ele treina uma pessoa, ele anda com uma pessoa, ele segura na mão de uma pessoa e ele discipula a pessoa. E foi exatamente o legado que Barzilai deixou. E por fim, a equipe de música pode subir. Está no versículo 39, que diz o seguinte: havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Queridos, eu vejo aqui que Davi e Barzilai nunca mais se encontraram. Nunca mais. E eu vejo o Barzilai terminando a sua vida amado por aquela pessoa a quem ele abençoou. Meus irmãos, se você quer deixar a sua marca e você quer ser amado, abençoa a pessoa, abençoe pessoas, sustenta pessoas, ajude as pessoas. Eu vejo aqui Davi, ele beijou, ele abençoou, ele amou Barzilai, a tal ponto que se você depois estudar o livro de Samuel, você vai perceber que a mesma coisa que Barzilai fez com Davi, Davi fez com Mefibosete. Da mesma forma que Barzilai amou Davi, Davi amou Mefibosete. Ele aprendeu com Barzilai. Houve aqui um relacionamento de amor. Houve aqui um relacionamento de vida cristã abundante. Houve aqui um relacionamento que agradou o coração do Pai. Houve uma relação aqui em que o nome de Deus foi engrandecido e glorificado. E Deus chamou todos nós para sermos como Barzilai. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós precisamos aproveitar a vida que Deus nos deu. Vamos aproveitar. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui de vida. Não sei. Eu não sei o que vai ser amanhã. Não sei. Eu sei que o meu Deus está conosco. O meu Deus está comigo. O nosso Deus está conosco. Ele está na direção. Mas eu quero aproveitar que aproveite a vida que Deus te deu. Muitas vezes nós gastamos tantas coisas, energias, em outras coisas, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas o que vai levar a gente mais próximo de Deus é fazermos aquilo que Barzilai fez. Essas foram as marcas que Barzilai deixou ao longo da sua vida. Aí eu pergunto para todos nós: quais são as marcas que nós estamos deixando? Ou então, quais são as marcas que nós queremos deixar até o fim das nossas vidas? Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração esta noite, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã.
palavra, Pai. O Senhor conhece os nossos corações. Eu creio que é o nosso desejo que nós sejamos transformados para parecermos mais e mais contigo, Senhor. Assim como Barzilai deixou a sua marca, nós queremos deixar a nossa marca para o engrandecimento do Teu nome, Senhor. Portanto, Senhor, muda em nós aquilo que precisa ser mudado. Faça a Tua obra em nós, tire em nós toda cegueira. Tire de nós, Pai, todo o egoísmo, tire de nós tudo aquilo que é infrutífero, Senhor. E que nós venhamos viver para a Tua glória a partir de hoje, Pai. Se nós cantamos essa canção em palavras rendidas, que isso seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Se nós cantamos essa canção com o nosso coração puro, Pai, eu sei que o Senhor há de fazer a obra em nós, para parecermos cada dia mais com este homem que deixou um legado. E nós queremos deixar o nosso legado aqui, Senhor. Nós não estamos aqui apenas a passeio, mas nós estamos aqui para termos uma vida contundente, que glorifique o Teu nome, Senhor. Que o Senhor faça desta igreja, Pai, uma igreja sublime, uma igreja que venha glorificar o Teu nome, uma igreja que venha exalar o bom perfume de Cristo, uma igreja que verdadeiramente vive uma vida, Pai, abundante uns para com os outros, verdadeiros irmãos. E que seja assim no nosso meio, que o Senhor faz dessa amada igreja uma igreja cada dia mais que venha crescer na graça, no conhecimento, no amor, no temor e nas marcas do Senhor. Portanto, Senhor, faça a Tua obra em nós e através de nós, Pai. Eu oro abençoando, Pai, a vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, que esta palavra venha arder os nossos corações e a nossa mente, Pai. E que nós, Senhor, possamos alegrar o Teu Espírito Santo através das nossas atitudes e através dos nossos legados, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Sê conosco, Pai, e faça a Tua glória resplandecer sobre nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém, e amém, amém, e amém.